E faz sentido, porque esse desafio é para a idade dele. Esse desafio é para o momento dele. Esse desafio é para ele estar vivendo, para ele estar passando. E quem sou eu do lado de fora para comparar e achar que é maior ou menor? Sempre que eu penso em alguma coisa que eu venho aqui falar sobre, eu poderia escrever, mano, poderia escrever para coisa ficar mais organizada e ficar direitinho, né? Mas é coisas que eu penso no meu dia a dia. Hoje mesmo cedo eu tava pensando sobre isso que eu vou falar agora. Tava pensando sobre problema. E com certeza vai ser breve essa reflexão. Mas por quê? Tem um amigo meu, ele teve uma filhinha agora, e ela tá com, se eu não me engano, ela está com 2 meses. Isso, 2 meses. No máximo 3 meses de vida. E ela teve, agora ela contra uma doença que é no pulmãozinho dela. É brônquio alguma coisa. E aí teve que ir pra emergência expressas, né? Obviamente, lógico, é emergência expressas, né? Aí ele foi, e nisso ela teve que ficar internada. Pô, mano, sem brincadeira, criança desse tamanho aqui. Pequenininha, mano, pequenininha. Teve que ficar internada por conta desse problema respiratório. E não só teve que ficar, mas como teve que ficar com alguns aparelhos que estão ajudando ela a respirar. Tem um que é tipo uma ventilação. Se não fizesse efeito, teria que entubar. Cara, mas é uma criança desse tamanho. Nossa, ele tava, pô, arrasado, assim, primeira filhinha deles. E eu perguntando pra ele, pô, ele tava muito triste. E, tipo assim, se sentindo como culpado da criança ter tido essa doença. Se sentindo culpado por não ter sido um pai capaz de cuidar dela. Mas, pelo menos minhas irmãs que têm filhos, elas falam, cara, a criança fica doente o tempo inteiro. Vai, sei lá, vai criando anticorpos assim, vai pra escola, já pega uma doença nova, vai pra um outro lugar, pega uma outra coisa, uma doença, tipo assim, enfim, criança é isso aí. Mas nesse contexto, pela fragilidade e tudo mais, ele ficou muito preocupado e tal. E a criança teve que ir pro CTI em determinado momento, mas agora ela começou a responder à ventilação, né, que é esse equipamento que ajuda ela a respirar. Aí foi quando eu comecei a pensar sobre problema, cara. Eu, tipo assim, eu tô com muitas questões, assim, né? Tô querendo mudar de profissão agora. Pô, eu tenho 36 anos, vou fazer 37 daqui a 3 meses. E eu fiquei pensando, cara, minha cabeça é cheia, pensando assim, cara, preciso mudar de profissão, mas tô velho ao mesmo tempo não dá tempo ainda. Pô, as responsabilidades da vida, cara, será que dá pra mudar? Será que não dá? Insisto no que eu tô fazendo, não insisto. Esses questionamentos que faz parte da vida adulta, né? E eu comecei a pensar nos meus desafios, nos meus problemas, e comecei a comparar com o problema desse meu amigo atual. Esse problema atual do meu amigo. E eu fiquei pensando como o problema ele é contextualizado, né? Porque na medida, né, se a gente fosse colocar grau, se a gente fosse definir problema em grau, não em gênero, mas em grau, né? Se a gente fosse escalar, é como um problema ele é contextualizado, né? Por que eu tô falando que o problema é contextualizado? Porque o meu problema, num contexto de, vamos dizer assim, de comunidade, né? Em que esse meu amigo faz parte da minha vida também, e eu faço parte da vida dele, o meu problema nesse relacionamento, como ele é diminuído por conta do problema dele. E não é nem efeito de comparação. Eu acho que o contexto do relacionamento admite que o meu problema se encontra num lugar menor. E eu não estou diminuindo os meus desafios por conta do que ele está passando. Mas é entender que nesse lugar o risco de vida tem um grau de importância tem um grau de importância mais importante, né? Mas tem um grau de importância mais relevante. Porque aí eu tava ouvindo um outro jovenzinho, um rapaz com 20 e poucos anos, falando das questões familiares, ele mora com os pais ainda, e os desafios, muita dificuldade de relacionamento, pererê, coisa e tal. E eu percebi que é meio que ele tá na hora de sair de casa, né? De ter a sua independência, e todos esses conflitos e atritos estão sendo gerados por conta desse lugar de uma pessoa que precisa viver a vida dele, precisa ter sua intimidade, precisa ter seu canto, e ele não tá tendo, e por isso tá tendo todos esses atritos. E eu fiquei pensando, falei, cara, como isso é pequeno? Mas eu fiquei pensando, pequeno em relação a quê? Qual é a régua que tá medindo se o problema dele é pequeno ou não? Eu fiquei pensando, falei, cara, eu já passei por isso e eu sei que é um problema pequeno, mas ele tá passando por isso agora, pô. E isso tá tirando a paz dele. A demanda da vida dele, a demanda do contexto dele,
Já tô falando de outra pessoa, né? Porque, como eu te falei, não anotei nada e fica esses parênteses abertos. Mas como o desafio, a dificuldade dele tá tomando a paz, a serenidade dele, e faz sentido, porque esse desafio é pra idade dele. Esse desafio é pro momento dele. Esse desafio é pra ele estar vivendo, pra ele estar passando. E quem sou eu do lado de fora pra comparar e achar que é maior ou menor? Tá ligado? Eu só tenho que ser talvez a pessoa madura que passou por isso, de consolar e falar, cara, isso faz parte, você tá sendo esticado para um lugar de você vai ser, onde você vai ser mais fortalecido e vai ter um entendimento de que faz parte da vida do homem passar por isso que você tá vivendo. Aí talvez o meu papel seja, além do aconselhamento, é dar ferramentas para que ele consiga resolver os problemas, entendeu? Dá ali todo aparato para que ele consiga entender que ele não tá vivendo isso sozinho, ele não é o primeiro a viver isso, e ele nem vai ser o último a passar por isso. E nesse meu amigo da filhinha que tá com problema de saúde, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu tenho os meus desafios, eles são legítimos. Mas frente, aí no âmbito relacional ali, do meu convívio, eu tenho até pouco convívio com ele, eu queria até ter mais. Mas no meu pouco convívio que eu tenho com ele, os problemas que ele tá tendo são 1000 vezes mais relevantes e mais preocupantes. Então eu consigo escalar em grau quando se trata do relacionamento. Então demanda o quê? A minha postura de perguntar como é que tá, de tentar amparar, de tentar consolar. Mas eu fico com a sensação de que às vezes é importante a gente olhar problemas de outras pessoas para aprender e também para ficar mais aliviado. Parece uma parada muito de pela saco, de vacilão. Mas não é nesse lugar em que você consola, em que você orienta, em que você dá essas ferramentas para colaborar para a pessoa enfrentar esse problema. Existe um lugar também de você se posicionar e olhar e falar, cara, será que o meu problema é tão grande assim? Tendo em vista o problema que meu amigo está tendo, e tendo em vista o problema que uma outra pessoa está tendo, e tendo em vista, em ter a certeza que outras pessoas já passaram por isso. Então, eu acredito que o problema, como eu falei no início, o problema ele é sempre contextualizado no espaço-tempo, vamos dizer assim, né? No que eu tô passando por hoje, outras pessoas com certeza já passaram. Eu acho que a gente, como indivíduo, a gente tem que ter a capacidade e até a humildade de procurar pessoas mais experimentadas que já passaram por essas situações. Por exemplo, eu tô transicionando de carreira. Talvez eu tenha que procurar no meu ciclo de amigos, ou até pessoas que, sei lá, né? Tem YouTube aí hoje em dia, pessoas que passaram por esse processo para eu entender como os caminhos são. Como são esses caminhos, né? Esse meu amigo com a filhinha dele, eu acho que ele deveria procurar um casal com filhos e perguntar como é que foi e tudo mais. Porque você encontra consolo nesses testemunhos, assim, tá ligado? Em pessoas mais experientes, você consegue encontrar pelo menos aquele acalento. Então eu acho que o problema ele é contextualizado por conta disso. Ele pode ser diminuído e pode ser aumentado frente a outros problemas, mas agora individualmente você vai passar por aquilo, você vai sentir aquelas dores e tá tudo bem, mas não deixe de passar isso sozinho. Tente conversar, tenta achar soluções em outras pessoas que já passaram, que já trilharam e já fizeram desse caminho aí, onde tudo era mato, essa pessoa conseguiu fazer uma trilha, tá ligado? Então, é isso que eu tenho pensado. Eu olhei para essa questão desse meu amigo que tá com a filhinha no hospital, eu falei, cara, eu tenho esses meus problemas, eu tenho esses meus desafios, mas existe solução. Então, só não tem solução pra morte, né? Então, o seu problema, o seu desafio de hoje, alguém já passou e você vai conseguir passar. Então, procura pessoas mais experimentadas, mais experientes aí para que você consiga achar uma luz e até consiga abreviar as soluções, né, para esses problemas aí. Então é isso. É isso que eu tenho pensado.